nome é Anderson, sou o professor de biologia de vocês. É um prazer imenso estar com vocês, mesmo que à distância, né? A nossa realidade que nós nos encontramos hoje, mas eu estou aqui, né, para ajudar vocês, para fazer um pouquinho dessa relação entre nós, né, durante todo esse ano aí de 2021. Não sabemos como vai ser o futuro, né, mas estamos aí para o que devem e podem contar comigo sempre. Eu sou professor de biologia, de uma disciplina que no ensino fundamental, até o nono ano do ano passado, aonde vocês estavam, né, onde vocês estudavam, não existia com esse nome, mas ela já existia. O nome dessa disciplina era a famosa Ciências. Todos vocês, eu acredito que passaram, que tiveram a disciplina de ciências, a matéria de ciências, tá bom? E aí, quando chega no ensino médio, o que é que acontece? A matéria de ciências, ela se divide. Ela se divide em química, que vocês vão ter, ela se divide em física, ela se divide em biologia. E aí a gente vai chamar de ciências da natureza, tá certo? Então, as ciências da natureza, ela vai ter a biologia, que é a minha matéria, que eu dou aula para vocês, ela vai ter química e ela vai ter física, tá certo? Então, nós vamos estudar hoje sobre essa questão do que é a biologia, né? Vamos começar a entender de fato o que é que significa a biologia, tá bom? E aí, a biologia o que é? Se a gente pegar a palavra biologia e se a gente dividir ela ao meio, por exemplo, eu posso dividir em bio e em logia. Bio vai significar o quê? Vida. Logos, né, que é de logia. Isso é em grego, tá bom? Logos vai significar o quê? Estudo. Então a biologia nada mais é do que o estudo da vida. Na biologia nós vamos estudar o quê? A vida, os seres vivos, a relação dos seres vivos com o ambiente em todos os seus aspectos. Por exemplo, por que meu coração bate? Por que, por exemplo, quando eu aconteça algum ferimento na minha pele, porque é que com o tempo aquele sangramento ele estanca, ou seja, para de sangrar, certo? Então são situações em que a gente vai observar que vai ter atuação biológica, vai haver a atuação de seres vivos que vão conduzir esses processos, tá certo? Então ela vai estudar a vida, os seres vivos em todos os seus aspectos, tá bom? Desde uma rosa, por exemplo, uma borboleta. Isso daqui que nós vamos estudar muito agora no primeiro ano, que é a parte de célula, tá bom? Que é a unidade fundamental da vida, ou seja, todo ser vivo, ele vai ser constituído por pelo menos uma célula, tá bom? E aí a gente vai estudar bactérias, a gente vai estudar fungos, a gente vai estudar vírus, que está tão falado desde o ano passado, tá bom? A gente vai estudar saber como é que esses vírus se reproduzem, o que é que eles vão causar, além da Covid, né? Então vai ser muito bacana, muito legal esse estudo da biologia. E aí tem algumas pessoas, né? Alguns indivíduos que estão dentro da história da biologia, certo? Quem nunca viu aqui, por exemplo, uma imagem como essa, lá nos livros de história, né? A parte das pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que as pessoas deixavam nas paredes, né? Que são utilizados como rastros, certo? O Aristóteles também, um filósofo, vocês vão ver na filosofia. Esse carinha aqui foi que descobriu, que inventou, né? Podemos dizer, o microscópio, tá bom? Foi ele que inventou, o Robert Hooke. Esse outro carinha aqui chamado Linneu, que nós vamos estudar no segundo ano. O Darwin, Charles Darwin, o cara que criou uma teoria sobre a origem das espécies, certo? Mendel, que nós vamos estudar no terceiro ano, na parte de genética, tá bom? Então são algumas pessoas que deram o seu nome, deram a sua vida pela biologia. E as subdivisões da biologia, como é que a biologia ela vai ser dividida, pessoal? Ela se divide em algumas características, né? Nós temos a parte morfológica, que é a parte de morfologia, onde dentro dessa parte da morfologia, a gente vai estudar a parte de citologia, que é a parte de células, certo? Que nós vamos estudar agora no primeiro ano.
Nós temos a parte de histologia, que é a parte de tecidos, ou seja, é o conjunto de células. Imagine o conjunto de células, imagine várias bolinhas, certo? Que elas estão ligadas entre si e vão executar alguma função no nosso corpo, tá bom? Então, isso daí seria o que? A histologia. E a anatomia, que é a estrutura dos organismos, ou seja, como é a estrutura do coração, o que é que o coração tem, as 4 cavidades, as 4 câmaras que a gente podemos dizer que o coração tem, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, tudo isso a gente vai estar estudando nessa parte de anatomia, a estrutura, certo? Parte de embriologia, que a gente vai estudar a questão do embrião, né? A gente vai estudar, por exemplo, como é a estrutura da criança na barriga da mãe, quais são as características que ele tem, o que é que vai sendo formado, certo? Então, é a parte de embriologia. Taxonomia, que a gente vai ver lá no 2º ano, que é a parte de classificação biológica, por que é que o vírus é um vírus, por que é que a planta é uma planta, quais são as características que vai diferenciar a planta, por exemplo, de um animal, certo? Então, são essas características, essas classificações que a gente vai estar estudando. Parte de fisiologia. Fisiologia, ela vai estar muito ligada com a anatomia, que eu falei para vocês agora há pouco, certo? A parte fisiológica é a parte de funções, certo? Por exemplo, o nosso sistema digestório, né? O nosso alimento, né? Que ele entra pela boca, aí acontece a mastigação, deglutição, aí vai passar para o esôfago, para o estômago. Então, como é que acontece esse funcionamento, o que é que tem, o que é que vai ter num canto, o que é que vai ter no outro, certo? Então, as funções do nosso corpo, por exemplo, a gente vai estudar na parte de fisiologia. Parte de genética, genética vocês vão ouvir muito falar quando estiverem já no 3º ano, tá bom? Que é a parte, essa relação, por exemplo, por que é que um indivíduo tem um olho azul, por que é que o indivíduo tem um olho preto, por que é que o outro tem um olho castanho, por que é que uma pessoa tem um cabelo cacheado, por que é que uma pessoa tem um cabelo liso, certo? Então, isso daí a gente vai estudar na parte de genética. Evolução. A evolução, pessoal, ela vai estar praticamente nos 3 anos. Vocês vão estudar essa questão de evolução, o que é. Podemos dizer que a evolução é a característica do ser vivo. Quando eu falo ser vivo, pessoal, não estou falando somente do ser humano, não estou falando somente de nós, mas eu estou falando, por exemplo, de um cachorro, de um gato, de uma planta, de uma bactéria, de um fungo. Tudo isso é ser vivo, tá bom? E aí, a parte de evolução, ela vai mostrar para nós como aconteceu a evolução da espécie no decorrer da história, certo? Será que, por exemplo, há 300 mil anos atrás, a espécie humana, nós, éramos do jeito que nós somos hoje, anatomicamente, fisiologicamente, será que nós éramos da mesma forma? Tenho certeza que não, certo? E a gente vai estudar isso aí na parte de evolução. Parte de paleontologia, que é aquela parte que estuda os fósseis, por exemplo, a questão dos dinossauros, né? Até hoje está sendo estudado, né? Como era a vida dos dinossauros, o que é que eles faziam, o que é que eles comiam, certo? E tudo isso vai sendo estudado como? Através dos fósseis, ou seja, dos rastros que eles deixaram, né? Por exemplo, de vez em quando aparece uma notícia na televisão mostrando para nós que foi descoberto uma ossada, né, de um dinossauro e tal, certo? Parte de ecologia, que é a parte ambiental, certo? Que é a parte do meio ambiente, que é a relação do ser vivo com o meio ambiente, tá certo? E aí a gente vai estudar também muita questão de desmatamento, a questão das queimadas, a questão do aquecimento global, tudo isso na parte de ecologia. E aí os seres vivos, pessoal, eles têm algumas características, né? A composição química, né? Por exemplo, e aí essa parte aqui, a gente vê que a biologia ela é muito ligada à química, certo? Nós vamos ter os compostos inorgânicos, que nós vamos estudar mais na frente, que é a parte de água e minerais. Quem nunca ouviu falar aqui do cálcio, por exemplo? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do magnésio, certo? Tudo isso são sais minerais que são utilizados pelos seres vivos, a água principalmente, os compostos orgânicos, carboidrato, né, que vai nos dar energia, proteína, lipídios, certo? São
São compostos que vão ser estudados por nós e que vocês vão ver que tem uma grande relação com a nossa vida, tá bom? Parte celular, como eu disse a vocês, né, que como é o nome, citologia, ou seja, é a parte da biologia que vai estudar as células. E as células vão formar quem? Vão formar, por exemplo, o organismo, o indivíduo. No caso, por exemplo, nós somos formados por células, o gato é formado por células, o passarinho é formado por células, tá bom? Então, coloque isso na cabeça de vocês, tá bom? A parte celular vai estudar a célula, que é uma estrutura que vai formar os seres vivos, tá bom? E aí eles vão ser formados por uma única célula, por exemplo, uma bactéria. A bactéria ela só tem uma célula. Ou, por exemplo, a espécie humana, nós somos formados por milhões de células, tá bom? E a célula praticamente ela vai ter três estruturas básicas: a membrana, né, que é a parte mais externa, o citoplasma, que é a parte mais interna, e o núcleo. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. É ele que vai coordenar todas as ações da célula, tá bom? E aí aqui traz uma observação para nós muito interessante, que a gente vai se detalhar nela futuramente, que os vírus, eles são estruturas que não possuem células. Então, de acordo com essa informação, eu poderia dizer que o vírus ele não tem vida. Mas os vírus fazem reprodução. Como é que pode? Ele não tem célula, então não pode ser chamado vida. Mas ele se reproduz. E aí são questões que nós vamos debater, que nós vamos tirar todas as conclusões, certo? Parte de reprodução, né, que é a capacidade de gerar descendentes, tudo isso a gente vai estudar, a capacidade de gerar descendentes da própria espécie. E eu acredito que vocês, em algum momento das ciências, vocês já ouviram falar nesse termo assexuada, ou seja, reprodução assexuada, que é aquela reprodução onde, por exemplo, o indivíduo ele consegue gerar o seu descendente sem precisar de um parceiro. Por exemplo, o sapo. O sapo ele pode gerar descendentes sem precisar de um parceiro, ou seja, ele só libera, né, os ovinhos lá na água, e aí aqueles ovinhos já estão com o girino, né, o girino que é o embriãozinho do sapo lá, e aí ele vai sair daquele ovinho lá que foi colocado na água e vai começar a crescer, certo? Isso é uma reprodução assexuada, tá bom? E a reprodução sexuada é quando eu preciso realmente, né, do macho, da fêmea, onde vai acontecer a fusão de gametas, né? Os gametas são exatamente, por exemplo, nós, nos seres humanos, nós temos o nosso gameta, o homem, né, que é o espermatozoide, e a mulher tem o gameta dela, que é o óvulo. Então, o espermatozoide, ele fecunda o óvulo, tá bom? E aí é uma fusão de gametas, tá certo? Então, é a reprodução sexuada. Então, só lembrando, a assexuada não precisa ter os dois parceiros, ou seja, não precisa ter macho e fêmea. Somente um consegue originar um novo descendente, certo? Já a reprodução sexuada, onde eu preciso ter os dois parceiros, tanto o macho como a fêmea, certo? Então, nós também capacidade, por exemplo, também que nós vamos estudar na biologia de reação a estímulos, tá bom? Quem nunca viu aqui, né? Eu acredito que algum de vocês já pode ter visto essa plantinha aqui, que essa plantinha, quando a gente toca nela, ela se fecha. É uma reação a estímulos. Quem nunca ficou arrepiada, né? Com um toque, né? Com um beijo, por exemplo, no pescoço, tá certo? Então, são reações a estímulos que a vida, né, o ser vivo, ele é capaz de ter. Não é somente nós que reagimos a estímulos, os outros seres vivos também. Capacidade de crescimento, né? Nós começamos bebezinho lá, pequenininho, e a gente vai aumentando de acordo com os anos, com o passar do tempo, tá bom? Então, isso acontece por quê? Por causa do aumento celular, né? O aumento das nossas células e também do número de células, tá certo? Questão do metabolismo. Todo mundo aqui já ouviu falar de metabolismo, se não vai ouvir falar agora. O que é o metabolismo, pessoal? O metabolismo são reações químicas que mantêm o funcionamento do organismo. O que é uma reação química, pessoal? É você ter um produto, ter algo, e transformar aquele produto
em outra coisa, certo? Em um outro produto. Isso é uma reação química. Por exemplo, vamos supor aqui, colocar aqui a questão do feijão. A gente come o feijão, certo? Aqueles carocinhos lá e tal. Quando eles entram no nosso corpo, quando eles estão lá no nosso chamado intestino delgado, aquele feijão, o que é que vai acontecer com ele? Eu vou retirar daquele feijão, o meu corpo ele retira a chamada proteína, certo? Proteína. Então essa proteína vai ser utilizada pelas minhas células, tá bom? É um nutriente. Então aconteceu o que? Uma reação química, tá bom? E aí dentro do metabolismo, a gente tem o chamado anabolismo e o catabolismo. Qual é a diferença? Diferença bem básica, ó. Vamos imaginar duas pecinhas. Quando eu tenho as duas pecinhas separadas e eu junto elas, eu vou ter o anabolismo. É quando eu tenho moléculas simples, certo? Uma e outra, e eu junto. Eu vou ter o anabolismo, certo? Eu vou transformar numa molécula complexa. Quando eu tenho as duas pecinhas juntas e eu vou separar, eu vou ter o catabolismo, ou seja, eu tenho uma molécula complexa e vou separar elas, tá bom? Então a diferença é isso. O anabolismo estão pequenas, se juntam. Catabolismo estão grandes, se separam, certo? Então o metabolismo é a reação química que vai manter o funcionamento do organismo. A questão de evolução que eu já falei para vocês, né? É o processo através do qual ocorrem as mudanças, tá bom? As transformações nos seres vivos no decorrer do tempo. Isso pode dar origem a espécies novas, tá bom? Nós vamos estudar também. Aqui é uma imagenzinha mostrando para nós a questão da evolução nos seres vivos de uma forma geral. Nós temos aqui o ancestral, e aí foi dar origem, como uma árvore, né? Vai se ramificando. Aqui nós vamos ter os animais, aqui nós vamos ter as plantas, aqui nós vamos ter os fungos, tá certo? Então essa imagem aqui é só para vocês terem uma noção desse processo de evolução. E a adaptação, pessoal, é exatamente a capacidade dos seres vivos de se adaptarem de acordo com o ambiente, tá bom? Vai sofrer modificações. Por exemplo, vamos pegar aqui o urso polar. O urso polar, ele é bem grande, né? Bem gordo, bem peludo. Por quê? Porque ele habita numa região fria, certo? Numa região muito fria. Então ele tem necessidade do corpo dele ser daquela forma, é uma adaptação. Da mesma forma que nós não somos anatomicamente igual ao urso polar, porque na nossa região ela não é fria como é na região dele. Então é uma questão de adaptação de acordo com o ambiente, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá bom? Essa foi a nossa aulinha básica de biologia, para vocês compreenderem o que é essa disciplina que nós vamos estudar, os assuntos que nós vamos estudar, a parte da vida, né, os seres vivos, tá certo?